Vamos lá, gente. Terceira série da família Uma Instituição Divina, Gênesis, capítulo de número 4, verso de número 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Até aqui, meus queridos, vamos orar, pedir a bênção, a direção de Deus para a sua palavra. Oremos. Pai amado, nós te louvamos pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã, se renovou mais esse dia. E pedimos, Senhor, que pela tua misericórdia, ó Pai, possamos nessa noite nos debruçarmos em comunidade, em igreja, em teu povo, diante da tua santa palavra, Senhor. E que teu Espírito, que também é santo, possa falar ao nosso coração. Santo aqui, ó Deus, é somente a tua palavra e teu Espírito. O pregador é um pecador, o povo que ouve é de pecadores. Somos todos membros de famílias pecadores, ó Pai, também. Famílias imperfeitas, cheias de falhas, que precisam, carecem da tua graça, da tua misericórdia. Por isso nos debruçamos, ó Pai, em busca de direção, de graça, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, que passa por tantas lutas, tantas dificuldades, Senhor. E precisamos da tua bênção lá esta noite, Senhor.
sobre cada filho, cada filha, Senhor, sobre os relacionamentos conjugais, sobre as famílias, ó Pai, que estão passando por tantas dificuldades, Senhor. De toda sorte, ó Pai, às vezes é de ordem material, às vezes de ordem espiritual, Senhor. Às vezes é na saúde, às vezes é nos relacionamentos, sobre os filhos especialmente, ó Pai, que ainda estão nessa fase difícil de amadurecimento, de se encontrarem, de descobrirem o Teu propósito para a vida deles. São tantos desafios na família, Senhor, que não tem como não nos debruçarmos na Tua palavra e, carecendo dela, Senhor, pedimos misericórdia. Perdoa-nos, abençoa-nos e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente precisa lembrar, quando a gente lê esta passagem de Gênesis capítulo 4, hoje eu não vou enfatizar a questão da adoração, da oferta, que eu já fiz isso. Vi que tem uma mensagem pregada ano passado, exatamente um ano, em agosto mais ou menos de 2023, sobre a questão da oferta, Caim e Abel, a gente sempre fala muito sobre isso. Falei muito sobre essa questão de adoração na última série, a gente falou sobre a questão da adoração também, mas nosso tema é família. E aqui nós temos a família, gente. A família que foi formada em Gênesis 2, caiu em Gênesis 3, e é restaurada pelo Senhor, a gente vai ver isso. Agora ela cresce. Ela cresce e a gente vê desdobramentos dentro de uma família restaurada por Deus, mas que ainda continua com as marcas da queda. Ou seja, uma família imperfeita. Essa é a fotografia de qualquer família. Pode ser que não, necessariamente na sua família não tenha havido um homicídio. Mas problemas internos, de relacionamento, questões entre os membros de mesmo sangue, isso todos têm. Questões, às vezes, com irmãos de sangue, criação de filhos. Isso aqui é a fotografia, gente, da família restaurada, mas imperfeita. Primeiro, então, como eu disse, nós estamos em Gênesis 4, gente. A queda está lá registrada em capítulo 3, quando o pecado entrou, destruiu aquela família, aquele relacionamento e, consequentemente, os relacionamentos humanos todos e todas as famílias. Nós somos descendentes de Adão e a nossa família é tão imperfeita como a família de Adão e Eva. A palavra de Deus vai dizer agora, no capítulo 4 e diante, que essa família vai se expandir. A palavra de Deus diz que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Estavam ali vivendo o propósito de Deus. De início, Deus havia dado a eles uma direção muito clara. Deixa pai e mãe, se une a sua mulher, os dois uma só carne, manda eles se multiplicar. Interessante que, até o capítulo 3, eles não se preocuparam em cumprir a vontade de Deus. Eles não se multiplicaram, eles não viveram a vida conjugal plenamente. E acabaram tendo energia para fazer outras coisas, e fizeram besteira. Parece que o capítulo 4, finalmente, eles, vamos fazer o que a gente foi chamado para fazer. E a Bíblia mostra, então, que o casal estava bem. Então, a gente percebe que, apesar daquela bomba que caiu dentro daquela família, não destruiu o relacionamento dos dois. Eles estavam vivendo vida conjugal, sadia. Coabitaram aqui claramente, tiveram relações. Então, era um casal que estava agora sendo restaurado por Deus, e esse relacionamento estava agora com vigor, com vida, com saúde. Eles estavam cumprindo aquilo que Deus havia chamado eles para fazer desde o início e não tinham feito. Multiplicai-vos, né? Então agora vamos fazer o que a gente tem que fazer. A palavra de Deus mostra então que depois de Deus restaurar essa família, isso está no finalzinho do capítulo 3, né, quando a palavra de Deus diz que depois da queda Deus vai cobrir a vergonha deles, né, vai ser sacrificado um animal, o primeiro sacrifício que a gente tem, e com peles, né, vai cobrir a vergonha, a ideia de que Deus estava ali trabalhando, restaurando aquele lar, aquela família. Eles estão agora vivendo uma vida conjugal sadia, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Então, vida conjugal, normal. E a Bíblia diz que ela vai conceber e dar à luz a Caim. E vai ter uma frase que revela que eles tinham agora um relacionamento restaurado entre eles, porque a queda daquele relacionamento abalou o casamento.
Vocês sabem disso. Quando os problemas explodem dentro da nossa casa, o casamento se abala. É uma doença, é um problema financeiro, é um problema de qualquer ordem, abala o casal, porque são os dois pilares. Então o inimigo vem para derrubar, para matar, para destruir. O propósito sempre é esse mesmo, abalando o casal, o resto da casa é fácil de destruir. E ali eles conseguiram superar, gente, algo terrível. Um casal que foi criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus, sem nenhuma ruga, sem nenhum pecado. Por decisão deles, por negligência mútua, eles seguiram um caminho errado, abandonaram a Deus, cometeram um pecado terrível, trouxe consequências para dentro da casa, e mesmo assim Deus misericordioso restaurou, e esse casamento sobreviveu, gente. A gente vê que um casamento é capaz de sobreviver ao pecado de Adão e Eva no jardim, como casamentos hoje não vão sobreviver a erros, a falhas. Esse casamento sobreviveu. A gente tem que começar o texto vendo isso. Eles conseguiram. Termina capítulo 3, um pecado terrível, e começa o capítulo 4, habitou o homem com Eva, sua mulher. E parece que eles estavam tendo uma vida muito ativa, porque logo em seguida de adquirir um filho, a Bíblia diz, depois deu à luz também a Abel, seu irmão. Começaram a ter filho um atrás do outro. Então, casamento restaurado. Relacionamento com Deus restaurado. Está claro aqui, ó, adquirir um varão com auxílio do Senhor. A Bíblia diz que eles vão ter o primeiro filho, Caim. E ela vai dizer, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Ou seja, esta mulher, Adão e Eva, esta família, uma família que caiu, que pecou, cometeu erros, mas uma família que foi restaurada. Uma família que Deus agora perdoou o seu pecado e vamos começar de novo. Está claro isso aqui no texto. Eva estava declarando que aquele filho era fruto da bênção de Deus, que Deus estava na sua casa, no seu lar, restaurou o seu casamento, lhe deu filho. Amém, amém, gente. Está vendo aqui, ó, gente crente, gente de Deus, gente que errou, que cometeu erros, cometeu pecados, entende? Passou por uma crise ali, Adão aponta o erro para a mulher o homem, e aquela confusão toda, mas eles se restauraram, temente a Deus agora, vamos lá, com auxílio de Deus, tiveram mais um filho, tiveram o segundo filho. A gente percebe que eles não só restauraram o relacionamento deles com Deus, Adão e Eva, entre si, o casal com Deus, eles também estavam transferindo a fé para os filhos. Era uma família que eles evangelizavam, oravam, instruíam, ensinavam o caminho de Deus de igual forma para os filhos. A Bíblia diz lá que aconteceu que no fim de uns tempos, eles vão trazer do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Era gente envolvida na coisa de Deus, na obra de Deus. Ensinou eles a servirem. Ensinou eles também a trabalharem, porque se você olhar um pouquinho antes, a Bíblia fala assim, que Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então, ocupação, profissão, não eram filhos vagabundos, como a gente diz, né? Não eram desocupados, eram trabalhadores honestos, que cumpriam lá o seu trabalho, eram envolvidos na obra de Deus, vinham na igreja, ofertavam, tinham, né, dentro da obra, naquele contexto ainda, vamos falar assim, a primeira igreja que a gente tem. Se a família, né, é um núcleo da igreja, você tem aqui, ó, a representação. Gente, uma família plena. Caíram, foram restaurados, casamento restaurado, vida conjugal, relacionamento íntimo, filhos nascendo, ensinando, temendo a Deus, buscando a direção, reconhecendo Deus em todas as coisas dentro da casa, ensinando os filhos a ser honestos, trabalhar no contexto da sociedade, cada um deles tinha uma profissão, uma ocupação, ensinando eles a servirem na igreja, e ambos cresceram na igreja, conhecendo a palavra, o caminho de Deus. É importante a gente ver isso. Porque quando a gente lê aqui, a gente vai logo direto para o Caim, a gente já fica Caim na cabeça, Caim é assassino, Caim. Vai devagar. Pensa o que essa família passou, gente. Pensa o que... Gente, essa família, esse casal passou por um problema que nunca, nenhum outro casal enfrentou nada parecido. O casal, eles erraram de uma forma tão grave, trazendo consequência para toda a raça humana. Eles deviam ter um sentimento de culpa tão sério, gente.
Imagina, milhares e milhares de almas seriam ir para o inferno devido a uma decisão errada daquele casal. Consequências que vão se refletir dentro da casa e em todas as famílias da terra. Um casal que o relacionamento não tinha tudo para acabar. Não dá certo esse casamento, não. Desde o início, antes deles terem o primeiro filho, já fizeram a maior burrada que podiam fazer, viraram as costas para Deus, deram ouvido para Satanás, tomaram a pior decisão que podiam tomar na vida, e de consequências irreversíveis. Então nós temos aqui uma família, gente, tem que olhar para isso e pensar nisso, que cometeu o pior e mais grave erro que um casal pode cometer num relacionamento, que destruiu essa família, esse relacionamento, esse casamento totalmente. Mas Deus, na sua graça, tratou do problema. Veja que quando eu falo tratar do problema, não é passar o pano, fazer de conta que está tudo certo, não. Deus mostrou que vai ter consequência. Deus vai dizer olha, o trabalho agora é duro, do suor do teu rosto comerá do teu pão, e vai ser assim, a terra vai ser amaldiçoada por causa da consequência disso. Vai dizer para a mulher, com dor você vai ter filho agora. Essa dor não é só a dor do parto, é tudo que vai acontecer aqui agora. É uma família que vai ter problemas. O pecado e o mal entrou na história para não sair mais. Até uma promessa que um dia, haverá uma promessa, da descendência de Eva, iria nascer alguém que iria restaurar todas as coisas. Isso foi dito em Gênesis 3,15 para Eva. Ela guardou isso no coração, vocês vão ver que é importante aqui uma expressão que ela usa aqui, a gente vai ver isso. E essa família que passou pelo pior problema que uma família podia passar, enfrentou o que havia de mais grave, teve casamento restaurado, família restaurada, vida que segue, gente. Vida com Deus, vida na igreja. Então isso faz a gente repensar muita coisa. Não há problema tão grave numa família que Deus não possa restaurar. Não há problema tão grave num casamento que Deus não possa restaurar. Nós estamos falando aqui de Adão e Eva, do pecado original, que destruiu a humanidade. Falando de coisa grave mesmo, de consequências humanas, espirituais, eternas e tudo mais. Restaurado, casamento restaurado, vida conjugal, gente. Coabitou o homem com Eva e teve filho. 1 filho, 2 filhos, agradeceu a Deus, ensinou o caminho, o trabalho, ser honesto, tudo, meu irmão. Deus restaurou. Nós vemos claramente isso, precisamos enfatizar isso, precisamos refletir sobre isso aqui. Só que quando a gente pensa nisso, gente, a gente tem que lembrar que o fato de ser uma família restaurada, o fato deles ensinarem para os 2 filhos igualmente, trabalho, ocupação, estudaram, se formaram ou seguiram a profissão que tinham que seguir, a carreira que tinham que seguir, estavam sendo bem-sucedidos na sua carreira, estavam colhendo já fruto do seu trabalho, gente. Muito tempo se passou, família tocando a vida. Isso não quer dizer que sofrimentos não podem ainda existir dentro de uma família. De gente honesta, gente crente, gente que ensina o que é certo e errado para os filhos, gente que vem para a igreja e serve a Deus, gente que se consagra, que ora, que adora, que ensina os filhos a servirem, que tem filhos envolvidos na obra, servindo, os seus dons, oferecendo, fazendo oferta para Deus, no culto. Era essa a fotografia dessa família, gente. Uma família completamente restaurada, com filhos dedicados, consagrados, servindo a Deus, todos ali juntos. Até aqui não tem nada de errado nessa família. Não tem nada de concreto que a gente possa falar. Se Gênesis 4 terminasse por aqui, meus queridos, no capítulo, no verso número 3, o iniciozinho do 4, estava tudo bom. Estava tudo bom. Primeiro, a gente não vê coração, gente. A gente não sabe o que está acontecendo no coração. E aí vem uma questão muito profunda. No fundo, a gente não sabe o que vai ser dos nossos filhos também.
a gente ensina o trabalho, ensina o que é o ser honesto, o que é errado, o que é certo, traz na igreja, mostra o caminho, prega Jesus, ensina a servir, e ele serve junto com a gente. Só que existe uma responsabilidade, existe um momento que cada um deles vai decidir no seu coração o que eles vão fazer da vida deles. Então a família está aqui completamente exposta, servindo, trabalhando. A Bíblia diz que no fim de uns tempos, ou seja, eles aprenderam a servir ao Senhor. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ponto. Para aqui. Tem que falar dessa família, gente. É de tirar o chapéu, de admirar, falar que superação. Se eu falar assim, ó, a família, o casal que tem o maior exemplo de superação na Bíblia, Adão e Eva. O casal que tem o maior exemplo de superação, não só no casamento, mas na restauração da família e criação dos filhos, Adão e Eva. O maior exemplo de superação que você tem na Bíblia é desse aqui. A maior bomba que podia cair numa família caiu nessa. E eles restauraram. Levantaram a cabeça, voltaram para a igreja, para a vida, comunhão com Deus, com os irmãos, bola para frente. Os filhos servindo, tudo certo, tudo certo. Só que do verso 5 em diante, a coisa começa a complicar. A Bíblia começa a revelar coisas que assustam a gente. Aí que a coisa complica. Então você tem até aqui, meus queridos, um momento muito importante, em que a Bíblia diz que agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta. Beleza, até aqui também. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Aí que a coisa complica. E a Bíblia diz que irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então a família mais crente, restaurada, abençoada, aqui ó, superação, um casal já maduro, um casal que enfrentou luta, que conseguiu, eles não estão isentos de sofrimento dentro do lar. E isso vai surgir no coração dos filhos. Nenhuma criação é perfeita, nenhum lar é perfeito, nenhum casamento é perfeito. Vai ter falha, gente. Vai se revelar em algum ponto, em alguma área. Se nós somos seres imperfeitos, estamos no mundo imperfeito, imperfeições vão surgir dentro da nossa casa. Nós não sabemos aonde. Quando você começa uma família, você vai no altar, diz sim para aquela pessoa, você não sabe. Durante 20, 30, 40 anos, o que vai acontecer? Será com os filhos? Será com o neto? Será que vai ter doença no meio do caminho? Por isso que a gente faz aqueles votos. E ele tem que ser abrangente, na alegria e na tristeza, porque vai ter as duas coisas. Na saúde e a doença, porque vai ter as duas coisas, não sabe em quem, né? Como, quando. E fala ainda na riqueza e na pobreza, vai ter problemas de ordem material, vai ter crises. Então, são votos de manter a aliança, apesar de todos os pesares, de tudo que a gente está sujeito. Pode acontecer qualquer coisa, em qualquer lar, em qualquer família. Mesmo na família mais crente, que tem o maior exemplo de superação na Bíblia, a gente viu que o negócio ali complica. E a Bíblia vai dizer que um deles se irou. Mas não foi só uma ira, porque ira a gente pode ter. Os pais provocam a ira os próprios filhos, ensinei domingo passado isso aqui. A gente pode provocar ira um no outro, a gente pode se irar. A Bíblia diz que Deus se ira, é um sentimento santo. Só que a Bíblia está dando uma qualidade, sobremaneira. Essa ira, ela tomou uma proporção, desproporcional. Algo começou a crescer num coração de uma criança, de um filho, dentro daquela casa. E eu acho interessante a gente pensar como que os pais erram de julgamento, né? A gente, às vezes, espera muito de uns filhos e se decepciona, você vai ver, e às vezes espera pouco de outros e se surpreende. O que pode acontecer? Isso é quase unânime, gente. Quando a gente começa a estudar
sobre a interpretação do que ela vai dizer aqui e da forma que o texto coloca, diz assim, ó, ela vai dizer, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Foi o primeiro filho, gente. Foi o primogênito. De uma família que havia passado por uma grande crise, restaurado, e eles tinham uma esperança que Deus botou no coração deles, que da descendência de Eva ia nascer um varão, que seria uma promessa. Então muitos acreditam que a expectativa de Eva, ao vir aquele filho, fala assim, a promessa de Deus, eu vou ter descendente, da minha descendência, não se sabe se era o primeiro, ou 6.000 anos depois ia nascer o escolhido, que é Jesus. Não se sabe. Seria um neto, um bisneto, um tataraneto, mas sabia que da descendência de Eva. Então, a forma que ela recebe o primeiro, que ela expressa a gratidão a Deus, que ela coloca, fica claro uma coisa, ela esperava muito de Caim. Eva teve uma segunda grande decepção dentro da casa dela, uma grande dor. A primeira foi porque ela depositou confiança na pessoa errada. A segunda foi porque ela depositou esperança demais nos filhos. Ela se projetou nos filhos. Isso é um erro grave que a gente faz, sabe disso, né? A gente se projeta nos filhos. A gente quer que os filhos vivam as nossas expectativas frustradas. Claramente aqui, ela faz diferença entre um e outro, por incrível que pareça. Adquirir um varão com auxílio do Senhor. Aí depois diz assim, ó, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel era seu irmão. Abel era o caçula. Você tem aqui o primogênito que enche de esperança, um casal, Eva, e um caçula que vem depois, para nascer um outro lá. O texto dá um destaque para o primeiro e não dá o mesmo destaque para o segundo. Mostra claramente que havia uma expectativa, havia uma esperança depositada. O que muitas vezes nos dias de hoje a gente pode errar sim. A gente pode tratar de forma desigual os filhos. Isso é um dos grandes erros que a gente comete. Isso tem inúmeros exemplos na Bíblia. O exemplo mais clássico que a gente tem é de José do Egito. Todo mundo sabe que José do Egito foi um filho super protegido. Foi um filho mimado. A Bíblia diz que ele, quando tinha 17 anos, tudo era o melhor para ele. A roupa era melhor, o tratamento do pai, a forma que ele lidava, havia um tratamento diferenciado. Essa história que filho preferido, isso pode acontecer. É possível, às vezes, que um pai acabe criando uma certa afinidade com um dos filhos, a mãe com o outro, isso pode acontecer, não é um pecado mortal, isso pode acontecer, mas cuidado. A Bíblia diz que havia uma expectativa que vai ser frustrada lá na frente. Um erro grave, e você tem vários exemplos na Bíblia. Um deles é o de José do Egito, que foi gravíssimo. O pai dava tanta preferência, e a Bíblia começa a mostrar que os irmãos começaram a ficar incomodados com isso. Tá demais. Os irmãos só levavam e aquele era super protegido. Cuidado. A Bíblia vai dizer que um ódio começa a crescer no coração dos irmãos de José. E há um momento que a Bíblia diz assim, que eles decidem matá-lo. Era questão de achar uma oportunidade. Você vai ver preferência dada, sabe em qual passagem da Bíblia interessante? Se você ver a história de Jessé com seus filhos. A Bíblia diz que quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um rei, no final você sabe que vai ser Davi, mas antes, até então ninguém sabia. E quando ele conta para Jessé que Deus havia dito que seria da casa dele, um dos filhos dele seria ungido rei, a Bíblia diz que ele trouxe o melhor, o mais forte, o mais bonito, aquele que ele dava maior preferência, falou assim, não, dos meus 8 filhos, provavelmente tinha 8 homens, não sabemos se tinha mulher, contava só homem nessa época, pelo menos 8 homens ele tinha, a Bíblia diz que ele mostrou o primeiro, e a Bíblia fala que Deus não é como o homem vê o coração, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, Deus olhou, rejeitou. O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7. Pensa.
Meus irmãos, Jessé apresentou 7 filhos para Samuel. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Deus rejeitou os 7. Olha o erro de julgamento. A expectativa que ele criava nos 7 filhos. E ele não apresentou o 8º filho, que era o caçulinha. Ou raspa de tacho que a gente fala. Esse é o gordinho que não joga futebol bem, entendeu? Tem um filho. O último é o gordinho que não vai dar em nada esse aí, né? Não vai dar em nada. E esse aí o pai colocou para apacentar as ovelhas, nem estava lá, o pai nem cogitou, nem sonhou. E Samuel pergunta, não, tem alguma coisa errada, porque o Senhor não escolheu nenhum dos 7. Aí Samuel vai perguntar assim, ó, mas acabou? Acabaram os seus filhos? Samuel ficou confuso. Dá a entender que Jessé, quando o 7º foi rejeitado, ele desistiu. Tá bom, então não é. Ele tinha um 8º filho. Ele não apresentou. Ele não tinha expectativa nenhuma. Ele não tinha esperança nenhuma desse filho. Erro precipitado de julgamento. Olha aí. Família comete erros. Às vezes a gente espera demais de alguns. E sem perceber, às vezes inconscientemente, a gente espera menos de outros. E eles percebem isso. Você acha que Davi não percebeu? Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? E ele respondeu, não, ainda falta o mais moço. Mas ele está apacentando ovelhas. Ele não trouxe o filho. Aí Samuel falou assim, então traga ele, ué. Por que você não vai trazer esse filho? Não, isso aí não, é o mais moço, mas isso aí, deixa quieto. Olha a cena, gente. Um pai dando preferência para tudo quanto é filho e desprezou claramente esse último. Ele não tinha expectativa, porque, olha que coisa, julgamento precipitado, errado. Aí Samuel vai falar assim, ó, então manda chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Os 7 filhos, Jessé, a família toda, Samuel, e ele fala, não vamos sentar na mesa enquanto não chegar seu último filho aqui. Você tem 8, você me apresentou só 7. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E tinha. Famílias imperfeitas. Está falando que Jessé era ímpio? Está falando que Jessé era um homem leviano? Não. Um homem temente a Deus, a família deles, tudo temente a Deus. Nós podemos errar. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar, ele era ruivo, belos olhos, boa aparência, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Meus irmãos, e você tem inúmeros exemplos na Bíblia. E aqui, meus queridos, a gente vê claramente que existe uma responsabilidade humana, é a nossa parte, os pais mostrarem o caminho, ensinarem o caminho, dedicarem ao Senhor, fazer a sua parte, orar pelos filhos. Depois existe uma segunda responsabilidade, uma é dos pais ensinarem, outra é dos filhos permanecerem nesse caminho. Há uma responsabilidade humana aqui, que a gente não pode esquecer. A palavra de Deus nos mostra isso, ensina a criança o caminho que se deve andar, e quando ela crescer não se desviará. Isso depende dos pais ensinarem, dos filhos aprenderem. Há uma dupla responsabilidade humana. Mas nós conhecemos o que está por trás dos bastidores. Deus pode ter propósitos diferentes para os nossos filhos. E às vezes de forma misteriosa. A palavra de Deus nos diz, por exemplo, de 2 irmãos, Jacó e Esaú. E a Bíblia fala que Deus vai ter um relacionamento com Jacó e não vai ter um relacionamento com Esaú. Sem tirar a responsabilidade dos pais de Jacó e Esaú, sem tirar a responsabilidade dos filhos. Os pais ensinam, os filhos podem aprender ou não. Isso é uma parte da coisa. Agora tem o que está por trás das coisas. Se você abrir lá na carta aos Romanos, capítulo 9, a gente sabe o que vai acontecer, né?
Esaú era o quê? Profano, a Bíblia diz. Esaú, ele trocava as coisas de Deus por qualquer prazer que aparecia. Ele abandonava, ele não levava Deus a sério. Cultuar para Deus é assim, ó. Não tem nada para fazer hoje, vamos na igreja. Ele não dava prioridade para as coisas de Deus. Jacó dava prioridade para as coisas de Deus. Ele tinha os seus problemas, os seus pecados também. Mas ele tinha um relacionamento com Deus. E isso, meu querido, é algo que estava já no propósito de Deus, que a gente não tem como entrar. A gente vai fazer a nossa parte, a gente vai ensinar os nossos 2 filhos igualmente. A gente vai ensinar os nossos 3, nossos 4, nossos 5. Estou pegando exemplo aqui de 2, né? Caim e Abel. 7 filhos de Jessé, Davi. Jacó e Esaú. Só que a Bíblia vai dizer uma coisa interessante. Quando fala de Esaú e Jacó, mostra que, independente dos pais, porque a nossa responsabilidade é ensinar, e os filhos vão ser cobrados das decisões que eles vão tomar na vida deles, porque vai chegar um dia que eles vão ter que decidir se eles querem servir a Deus ou não, se Deus é prioridade na vida ou não, se vai ser... A decisão é deles. Pode estar até na igreja, gente, pode estar louvando, cultuando, servindo com seus dons, pode fazer tudo. O que está no coração é uma coisa deles com Deus. E a gente não tem como entrar nisso. A gente mostra o caminho, ora, entrega, seja feita a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que antes dos gêmeos nascerem, Jacó e Esaú, está lá em Romanos capítulo 9, verso 11, não eram ainda os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas para aquele que o chama. Já foi dito a ela, a mãe, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Sai dessa. Só que isso é coisa de Deus, gente. É propósito de Deus revelado para os filhos. Nem sempre Deus revela. A nossa parte é ensinar igualmente. A parte deles é obedecer igualmente. E cada um vai prestar conta diante de Deus. Só que Deus já de antemão fala, amei um e o outro não. Deus já tinha, antes deles nascerem, já tinha um propósito na vida deles. Isso é uma coisa importante, a gente lembrar. Então, pais, faz a sua parte. Mostra o caminho, leva na igreja, faz como Adão e Eva fizeram. Ensinaram tudo. Ensinaram uma profissão, trabalho. E eles eram trabalhadores. Levaram na igreja. Ensinaram que tem que servir a Deus. Não é só esquentar banco. Não eram filhos de esquentar banco não, gente. A Bíblia diz que eles foram lá para ofertar a Deus. Era gente que trabalhava, separava do fruto do trabalho e oferecia para Deus. Os dois. Só que o que vai acontecer? Existe uma coisa mais íntima, mais do coração, que não dá, pai, para você entrar. Então, existem os erros que os pais têm que evitar. Assim como o pai de José do Egito cometeu seus erros. O próprio Jacó e Esaú. Meu irmão, o pai, você lembra da história? O pai, ele gostava do guisado do mais velho, porque o mais velho era o que ia caçar, era o cara que provavelmente, assim, ele tinha coisas que o pai se encantava com aquele filho. E ele não devia se encantar muito com Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele era meio do lar, sabe? E Jacó era aquele que ficava agarrado na barra de saia da mãe. E a gente vê a história interessante, que parece que realmente o pai tinha uma preferência com o Esaú, né? O pai era Esaú, e a mãe era com Jacó. E havia essa situação. Tanto que quando chegou a hora da bênção, a mãe foi lá e enganou o pai. Aquela confusão toda que tu não conhece, não é o ponto. Mas mostra aqui o dilema de inúmeras famílias. Será que isso não se repete? A nossa responsabilidade, gente, é trazer na igreja, é mostrar o caminho, é orar, é ensinar. É com exemplo também. E às vezes com mau exemplo a gente vai afetar o caráter dos nossos filhos, mais do que Adão e Eva não afetaram os seus. Imagina aqueles meninos crescendo e ouvindo a história. Ah, mãe, rapaz, sua mãe. Sua mãe deu ouvido, sabe para quem? Você não sabe, olha o que aconteceu. Claro que eles sabiam dessa história. A burrada. E o pai entrou na história da mãe. E os dois juntos fizeram um complô e um conluio lá e enganaram Deus e comeram da fruta que Deus tinha proibido. E eles cresceram ouvindo as burradas do pai e da mãe. Os dois. Viram as consequências.
Eles estavam vivendo num mundo caído por consequência do erro dos seus pais. Família imperfeita. Já vai acordando os filhos para a vida. Filho, é o seguinte, ó, seu pai, sua mãe são pecadores miseráveis. Eles iam para o inferno. Se não fosse a misericórdia de Deus que salvou Adão e Eva, restaurou e colocou de novo aquele casamento em pé e restaurou a vida com Deus. Deus faz isso. A glória é para Deus. E se você não seguir o caminho de Deus, você vai sofrer as consequências como eles sofreram. Então não tem como esconder isso dos nossos filhos, não. Eles vão ver pecados nos pais. E isso vai afetar o caráter deles, sim, vai. Mas vai chegar uma hora que eles vão ter que tomar uma decisão. E é bom que tenha as duas decisões, muito claras e distintas aqui na Bíblia. Abel escolheu não seguir os erros dos seus pais. Caim estava lá na igreja, estava servindo, estava se consagrando à igreja, mas o coração dele não estava. E não dá para saber. Os dois estão cultuando, os dois estão lá juntos. Não dá para saber. É o tempo, gente. Deus vai provar o coração. Por isso que os nossos filhos vão ter que ser provados na fé. Vão passar por dificuldades. Eles vão ter que ser contrariados pela vida. E aí vão ver a reação deles a esta vida. Quando a vida disser não. Quando as coisas derem tudo errado. Aí vai revelar o coração deles. A gente não sabe. O que a gente está ensinando, se está criando raízes lá ou não. A gente não sabe. Mas Deus já sabe. E o tempo vai revelar o coração. E pode ser o melhor pai que exista, gente. Você vai lá, eu me lembro que eu olhava na Bíblia e falava assim, eu achava linda a história de Samuel na Bíblia, né? Primeiro juiz, Samuel, que história linda. Juiz Samuel, nossa. Aí a Bíblia diz que os filhos de Samuel não seguiram os caminhos do pai, sabia? Mas está cheio na Bíblia, gente. Um monte. Samuel foi um homem mau, um homem negligente, um homem ímpio, não. Mas a Bíblia diz que os filhos dele não foram justos, seguiram a mesma carreira do pai, foram juízes, mas não seguiram o caminho do pai, não. Aí, meu querido, aí a coisa complica. A gente vai até onde Deus mostra para a gente ir, fazer a nossa parte, orar, lutar, não desistir dos nossos filhos. Ver que se Deus restaurou um casamento como esse, Deus restaura qualquer família, qualquer casamento, qualquer filho. Filhos que se perderam, mas voltaram. A gente crê nisso, a gente crê no poder de Deus. A gente não vai desistir dos nossos filhos, mas a gente tem que entender isso que está acontecendo aqui. E existe agora, por fim, gente, uma coisa muito séria. Porque a Bíblia nos diz que quando a prova vem, revela o que está no coração. A Bíblia vai dizer que Caim se irou sobremaneira, descaiu-lhe o seu semblante. Aí nós temos que tomar cuidado, é com os sentimentos que brotam dentro da família. Sentimento. Que sentimento nós temos pelos nossos familiares? Quer seja dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, entre os irmãos. Há um longo caminho, gente, de um sentimento que brota no coração de Caim, até a concretização desse negócio. Há um longo caminho. A Bíblia diz para a gente tomar muito cuidado, com os sentimentos que habitam no nosso coração. Salmo 37, 8, deixa a ira, abandona. Tem sentimento que tem que ser arrancado do nosso coração. É possível um irmão ter ciúmes do outro irmão. É possível um irmão se sentir incomodado porque o pai está dando preferência mais para um do que para outro. É possível dentro de uma casa, irmãos terem sentimentos ruins um para com o outro. Mágoas do passado. Isso pode acontecer. Por isso que a Bíblia fala, deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Você é impaciente dentro da família, com as pessoas da família? Você tem a percepção de que você é impaciente demais com os de dentro e às vezes paciente, tolerante demais com os de fora? Isso acontece dentro da nossa casa. A gente é muito paciente com os de fora e impaciente. Sabe o que acontece com a pessoa impaciente? Isso vai acabar mal. A Bíblia está dizendo que pessoas impacientes
dentro de um relacionamento familiar, não importa qual seja, vai dar ruim. Uma hora isso vai estourar. A impaciência é quando a gente já começa a perder controle dos nossos sentimentos e eles começam a se concretizar em atitudes dentro da nossa casa. Isso pode ser em qualquer área. Os pais perdem a paciência com os filhos perdem paciência entre eles, e a Bíblia diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque isso vai acabar mal. Paulo, quando vai escrever uma carta aos Efésios, ele fala, irai-vos e não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar, se você continuar lendo, ao diabo. Então, um sentimento guardado no coração por muito tempo é uma forma da gente rejeitar a ação de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que a gente, sim, uma raiz de amargura, ela entristece o espírito, ela afasta. A gente acaba se fechando, se privando. A Bíblia usa um termo muito forte. A gente se priva da graça de Deus. E quando a gente se priva da graça de Deus, sabe o que acontece? A Bíblia diz que a gente dá lugar ao diabo. Então percebe, na verdade, então, há uma corresponsabilidade. Corresponsabilidade. De nós lidarmos com os nossos sentimentos e saber que sentimentos que a gente não trata, quando não perdoa, quando não resolve a questão, quando não trata do problema, às vezes pais deixam problemas crescer dentro de casa e não senta, e não resolve, e vamos perdoar, e vamos curar, e vamos tratar desse problema aqui, essa mágoa está crescendo. Um deles pode estar se privando da graça, e ao fazer isso, uma porta se fecha e outra se abre. A Bíblia diz que você está dando lugar ao diabo, e ele entra. E a gente se assusta quando a gente vê tragédias dentro de famílias, mas que começou com um sentimento lá atrás, que cresceu, fechou-se para a graça de Deus, o coração foi se endurecendo, aquilo foi tomando corpo, e aí deu lugar para o diabo. É como se dissesse, o diabo, aqui, ó, abrindo a porta, entra, faz o que você gosta de fazer, faz o estrago aí. Cuidar dos sentimentos do coração da família. Para mim, Gênesis 4 mostra muito isso. Mostra muitas coisas, gente. A família, por maior que seja o erro dentro de uma casa, Deus pode restaurar. Quando há perdão, pode haver restauração. Casamentos podem ser restaurados, família pode ser restaurada. Pais erram na criação dos filhos, e a gente tem que estar atento a isso. Os filhos podem ter sentimento no coração e precisamos orar, fazer a nossa parte, tratar, colocar diante de Deus em oração. Cuidado se você tem alimentado, nutrido sentimentos ruins entre os irmãos, entre os filhos. Os pais têm uma responsabilidade muito grande. Às vezes é preferível sofrer algum prejuízo como pai e mãe para preservar a unidade dos irmãos, porque uma hora a gente não vai estar aqui. E a coisa mais triste que existe é um pai e uma mãe partir desse mundo, saber que os irmãos não estão bem. Porque irmão, gente, é aquele assim, ó, que você... A gente diz assim que irmão, você não é capaz de levantar para pegar um copo d'água para o irmão. Mas às vezes dá a vida por ele. Um sentimento real dentro de uma casa de irmãos é isso. Ele pede para pegar um copo d'água, vou não, folgado. Vou não, mas às vezes é capaz de dar a vida por ele. Isso é irmão. Isso é lindo, gente, quando acontece. Ou seja, a gente tem erros mesmo, a gente tem momento de egoísmo mesmo. Um pega a coisa do outro, comete erros, falhas. Né? O egoísmo existe, pecado existe, preferência de paz, coisa ruim acontece, mas precisa ser tratado, curado, não pode crescer. A Bíblia diz que daquele momento que ele se ira, até, meus irmãos, ele concretizar, passou tempo. Isso cresceu no coração. É tudo aquilo que a Bíblia fala. Não deixa o sentimento crescer. Aí ele vai atrás de Abel, vamos ao campo, vamos lá. Já estava com o coração, o diabo já entrou, gente. A Bíblia fala que fechou, privou da graça, uma raiz de amargura, contamina muito, se priva da graça, abre a porta, o diabo entra,
decisão já está tomada, ele começa agora a concretizar uma das maiores tragédias na primeira família da Bíblia, o desejo de matar o irmão. Isso é diabólico? A Bíblia diz que é. Não deis lugar ao diabo. Uma mágoa, um sentimento ruim, fechou o coração para Deus, abriu para o diabo, ele entrou e começou então a trabalhar. E a preparar o momento da tragédia do assassinato do próprio irmão, que ele planeja isso. Ele pensa, ele calcula, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Já o diabo tomou conta de Caim, e a Bíblia vai revelar que Caim não era de Deus. Caim não tinha Deus no coração. Mas estava na igreja. Ouvia, servia, participava, estava lá envolvido na obra. A história de Caim é bem complexa, eu não vou entrar em detalhes, não dá aqui. A Bíblia diz que ele vai realmente matar o próprio irmão, Deus vai cobrar isso dele. Ali, meus irmãos, a humanidade, ela se bifurca, que a gente fala, né? Ali você vai ser, depois de Abel, a Bíblia diz que eles vão ter um outro filho. Se você continuar lendo, lá no finalzinho, a Bíblia fala que eles vão ter um outro filho chamado Sete. Nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E a raça humana, você vai ter as descendências, capítulo 5 e diante, descendentes de Adão, os filhos de Deus, os que creem em Deus e servem a Deus nesse mundo, e os descendentes de Caim, que são aqueles que não são filhos de Deus. Ele não tinha Deus no coração. Da descendência de Caim vai vir uma ramificação, e a Bíblia mostra que há uma divisão na humanidade. É o que temos hoje. Pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus. Estão nesse mundo. Deus tem um propósito na vida deles. A gente não pode dizer que Deus não tem um propósito. Deus tem um propósito. Eles não são crentes, não. Deus vai dizer para Caim até o seguinte, que no meio de todo aquele processo, ele falou assim, agora eu vou me matar, porque eu matei meu irmão, vou ser um amaldiçoado. Deus vai falar assim, não, você vai viver aqui na terra, você vai cumprir o teu propósito aqui na terra, apesar de todo o mal seu. E ele continuou aqui na terra, teve filhos, e muitas coisas erradas aconteceram nesse nicho, eu posso falar assim, nesse clã, nessa família, muito distinto. E Deus voltou a abençoar Adão e Eva. Eles tiveram um filho chamado Sete, que servia a Deus, um neto chamado Enos, e voltaram a invocar o nome do Senhor. Então Deus tem um plano, Deus tem um propósito para todos os filhos. Mesmo aqueles que não se revelam tementes a Deus. Cabe a nós mostrar o caminho. Cabe a eles ouvir e tomar a decisão deles, que um dia eles vão ter que responder diante de Deus. A gente nem aqui vai estar, gente. Ele nem vai estar aqui. Vai chegar uma hora, pai, que você não vai estar aqui, não. Seu filho vai decidir se ele vai para a igreja, se ele vai servir a Deus, o que vai acontecer com a vida dele. Cada um vai prestar conta diante de Deus. A nossa parte, a gente tem que fazer. Orar, pedir sabedoria, discernimento pelos nossos filhos. É um desafio muito grande. Feche seus olhos, olhe pela sua família. Se você vê que há sentimentos ruins dentro da sua casa, da sua família, se você vê que é um sentimento de ciúmes, de inveja, um se sente mais rejeitado, outro se sente mais protegido, observa isso, conversa com os filhos, trata no coração dos filhos, mostra o teu amor, trata dos problemas. Ora a Deus, coloca diante de Deus os problemas que você enfrenta dentro da sua casa. Não pensa porque você é crente não vai ter problema. Vai ter problema sim. E esse problema pode crescer. E pode ser muito pior do que você imagina. Então não brinca não, que o inimigo está ali, ó, andando ao teu redor, bramando como um leão, procurando uma porta. Às vezes um filho que fecha o coração para Deus, ele abre a porta para o diabo e ele entra. Está na Bíblia. Então oremos pelos nossos filhos, para que o inimigo não tenha poder sobre os nossos filhos, para que haja quebrantamento, que abra arrependimento, que haja perdão dentro da família, que haja perdão entre os irmãos, porque se não tem perdão, o diabo está entrando, e ele vai entrar e vai fazer o estrago, ele não brinca não, e a Bíblia diz que ele anda como um leão, bramando como um leão. Olhe pela sua família, olhe para o seu lar, olhe para os seus filhos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, essa noite nós vimos na Tua palavra exemplos bíblicos, e que são tão atuais, Senhor, tão reais, vivemos esta realidade, Senhor. Nem sempre os filhos servem igualmente, nem sempre vemos o mesmo amor pelas Tuas coisas, pela Tua obra, pelo nome de Jesus.
nem sempre é o mesmo zelo. Há falhas nos casamentos que afetam o caráter dos filhos. Nós, como pais, erramos feio, Senhor. Feio, 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 feio. E tem consequências, Senhor. Preferências que às vezes deformam o caráter. Pais que protegem demais. Hoje são filhos que não têm limite para nada, Senhor. E eles vão colher frutos disso. Às vezes de consequência eterna. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, ó Pai. Tu conhece as famílias, os lares, Senhor, os problemas que cada família, cada lar enfrenta, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o que passa no coração de cada um aqui. Tu sabes, ó Deus, o que acontece dentro da nossa família. Mais do que isso, Senhor, Tu sabes o que acontece no coração dos nossos familiares, especialmente dos nossos filhos. Sonda, ó Pai, agora, em nome de Jesus, os nossos corações, o coração da nossa família. Sonda os corações dos nossos filhos. Traga arrependimento verdadeiro. Restaura esta família, Senhor. Que o inimigo não tenha poder, ó Pai. Tira a dureza do coração. A falta de arrependimento e de perdão é porta para o inimigo entrar, Senhor, e estrago ser feito. Em nome de Jesus, que o inimigo não tenha poder sobre as nossas famílias, Senhor. A família de Adão e Eva é uma família restaurada. O casamento, o casal vivia, tinha amor, tinha vida, Senhor, entre os dois. Serviam ao Senhor. Iam na igreja, levaram os filhos na igreja, fizeram tudo que puderam, Senhor. E nem assim, ó Pai, eles estavam isentos de tragédias, de dor, de sofrimento, de coisas que podem atingir os teus filhos aqui na terra, Senhor. Ajuda-nos a ficar atento, ó Pai, olhando, ó Deus, lá na frente, o que Tu tens para cada um dos nossos filhos, Senhor. Orando, lutando, fazendo a nossa parte em nome de Jesus, Senhor. E quanto aos jovens, aqueles que estão crescendo num lar, um dia eles vão ter que prestar conta, Senhor, tomar decisões do que eles querem fazer com a vida deles, Senhor. Vão responder diante do Senhor, consequências eternas e irreversíveis. E nenhum pai e nenhuma mãe vai poder fazer nada no futuro, Senhor, o que podemos fazer agora. Oramos pelos nossos filhos, Senhor, aqueles que estão com o coração duro, distante do Senhor, que não querem Te servir, não querem estar juntos na Tua casa, ou estão, mas com o coração endurecido, longe do Senhor, em nome de Jesus. Quebra esse coração, Senhor, transforma essa alma. Tu pode todas as coisas, Senhor. Tem misericórdia das crianças, ó Pai. Que responsabilidade temos como pai, mãe, como avós, tios, como membros desta igreja, de ensinar os Teus caminhos, lembrando que existe um inimigo à espreita, de olho, Senhor, procurando um momento oportuno. Em nome de Jesus, Senhor, protege a nossa família. É o que eu oro e agradeço. Amém. Antes de cantar essa última música, eu só queria complementar aqui a pregação do pastor. Essa música que eu vou cantar agora, ela entrou na minha vida num momento que eu estava passando por um momento muito difícil. Eu estava em processo de divórcio. E a afinada Simone chegou com um CD e disse assim para mim: Rosângela, faixa número 7 desse CD, Experiência com Deus. É o solo seu e eu quero que você ensaie essa música. Todos os dias à noite eu orava pelo meu casamento, pela minha vida. E eu estava num momento de muito desespero, onde eu não via resposta nenhuma de Deus. Aquele momento que você ora, que você pede, e você não vê resposta. E ali eu me coloquei de joelhos e coloquei esse CD para tocar na faixa que ela pediu. E ali, quando eu comecei a ouvir essa canção, Deus começou a trabalhar no meu coração. E Ele estava dizendo para mim: tem de bom ânimo. Eu estou contigo. Eu estou contigo nos dias bons, quando você sorri. Eu estou contigo nos dias maus, quando você está aí. Mas mantenha-se firme. Se mantenha de joelhos. Porque é quando você está de joelhos que eu estou trabalhando, que eu estou agindo. A gente tem o hábito de querer que Deus faça aquilo que a gente está pedindo. Mas a gente tem que pedir para Deus: Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida.
Então, às vezes, a resposta de Deus não é o que a gente está pedindo, e sim é a vontade dEle. E foi assim que eu me coloquei, Senhor, que a sua vontade seja feita na minha vida. Porque aí sim a gente é feliz com aquilo que Deus coloca para nós. Assim como Deus ministrou no meu coração através dessa música, que Ele ministre no seu coração também. A gente vai passar por dias bons, a gente vai passar por dias maus, mas o que importa é se colocar diante de Deus de todas as formas e principalmente se posicionar de joelhos. Não é orar sentado, não é orar cantando, não é orar deitado, é orar de joelhos. Se prostrar diante desse Deus, que Ele faz e Ele nos dá as respostas, ainda que não seja a resposta que nós queremos, e sim a vontade dEle. Amém? Nos quais senti